pessoal, tudo bem? Tá começando agora mais um Na Faixa para te mostrar uma série de programas culturais gratuitos ou a preços populares para você curtir o final de semana. Se liga só no programa de hoje. Laurinda é o nome de batismo, mas foi como Laura Cardoso que esta filha de imigrantes portugueses se tornou conhecida em todo o Brasil. Aos 15 anos, ela estreou como atriz, começando uma carreira marcada por mais de 110 trabalhos realizados no rádio, teatro, cinema e televisão. Através desses tecidos, os visitantes podem relembrar alguns personagens. Bom, a gente revive todos os personagens dela, né? E esse pedaço aqui que tem os tecidos, eu me lembrei demais da novela. É muito sensorial. Arquivos de família e de instituições culturais, como os Museus da Imagem do Rio e de São Paulo, formam a ocupação Laura Cardoso. A exposição foi montada de forma que o público transite livremente pelos elementos que contam a história profissional e pessoal da atriz que teve o palco como principal escola. Ela representa uma geração inteira de atores que não tiveram um estudo, uma escola, que eles aprenderam na prática. Então a Laura traz muito isso. Ela representa um passeio por todo esse desenvolvimento da rádio, da televisão, do teatro no Brasil. É legal assim, o layout da exposição, porque você decide o que você quer ver primeiro, você decide qual é o melhor momento para ver uma foto, para ver um vídeo. E tem essas cadeiras, você senta e pensa um pouco no outro vídeo que você acabou de ver. É uma coisa legal. Este é o Canto da Memória, um dos 3 espaços da ocupação. Nele, fotografias, roteiros de peças e depoimentos de colegas e familiares possibilitam que o visitante acesse algumas lembranças da atriz que este ano completa 90 anos de vida. Hoje em dia ela é uma atriz que a gente não precisa nem citar sobrenome, todos nós conhecemos, todos nós sabemos o rosto dela, o papel fundamental que ela tem na televisão e no teatro. Não é preciso muito para falar que Laura Cardoso é a mulher do teatro. Como falar de Laura Cardoso é o mesmo que falar do teatro brasileiro, a ocupação preparou uma programação especial. Essa programação é uma programação de teatro que acontece dentro do espaço da ocupação, em torno de uma mesa que representa a leitura de mesa, o estudo do texto, né, que é também muito caro a essa geração. E aqui o público vai poder ouvir, né, leituras dramatizadas feitas por atores, grupos de teatro da cidade, é um encontro também de gerações, de textos que ela encenou ao longo dessa carreira. A ocupação Laura Cardoso fica em cartaz até 30 de abril no Itaú Cultural, na Avenida Paulista. A entrada é gratuita. Mais informações no site itaucultural.org.br. Entre as décadas de 40 e 50, um importante espaço ajudou a fomentar o mercado da arte e, consequentemente, o modernismo aqui em São Paulo. A Galeria Domus é o tema de uma mostra em cartaz no Museu de Arte Moderna. Bom, nós temos que pensar que essa galeria surgiu em 1947. Estamos falando de um período do pós-guerra e um período em que São Paulo estava se tornando uma grande metrópole, né? E havia focos de cultura, polos de cultura muito importantes, em teatro, em cinema, como a Companhia Vera Cruz, o Teatro Brasileiro de Comédia, a Sociedade de Cultura Artística. Então, dentro desse contexto, surgem, né, os museus, o Museu de Arte de São Paulo, né, e depois o Museu de Arte Moderna, e a galeria é um dos eventos importantes nesse período, vamos dizer assim, de grande produção cultural em São Paulo. Nos 5 anos em que funcionou, a Galeria Domus fez mais de 91 exposições com vários artistas conceituados. Aqui na mostra, todas as obras expostas estavam no próprio acervo do MAM. Olha, foi muito interessante encontrar no acervo do MAM, que essa exposição é feita só com o acervo do MAM, obras dessa época e dos pintores que expuseram na galeria, né? Mostra que esses pintores que estavam, alguns começando a procurar um mercado de venda de quadro naquela época, que era muito precário, né? E realmente conseguiram um nome dentro da arte brasileira
e estão aqui guardados, né, resguardados aqui no MAM. Para conferir obras de Vitor Brecheret e outros grandes artistas que expuseram na Galeria Domus, é só passar no Museu de Arte Moderna de São Paulo de terça a domingo, das 10 da manhã às 5h30 da tarde. Aos sábados a entrada é na faixa, nos outros dias R$ 6,00. O Museu de Arte Moderna está no Parque Ibirapuera, com entrada pelo Portão 3. Em 2017, a beleza desses traços é praticamente incontestável, mas em 1917, quando esses quadros foram expostos pela primeira vez, a história foi bem diferente. A então iniciante Anita Malfatti teve o seu talento contestado, inclusive por um crítico do jornal O Estado de São Paulo chamado Monteiro Lobato. É isso mesmo, o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo foi responsável por uma dura crítica ao trabalho de Anita, conhecida como paranoia ou mistificação. Vamos dizer que foi a primeira exposição no Brasil que trouxe essas linguagens mais ousadas, que eram as linguagens modernas. São Paulo até então estava acostumada com exposições, poucas exposições e exposições mais tradicionais, que não fugiam muito à regra. E a exposição da Anita em 17 fugiu completamente à regra e causou muito espanto, né? Primeiro, muita curiosidade e depois, vamos dizer assim, de uma forma positiva inicialmente, e depois que o Monteiro Lobato fez a crítica no Estadão e que essa crítica repercutiu, enfim, as pessoas continuaram curiosas, mas aí de um ponto de vista assim, já com uma má vontade, vamos dizer, né? Em comemoração ao centenário desta exposição, que foi um dos primeiros contatos do Brasil com o modernismo, o Museu de Arte Moderna recebe a exposição Anita Malfatti 100 anos de arte moderna, que conta com mais de 70 obras da artista. A influência no modernismo, os retratos e a cultura popular. Na mostra é possível conferir várias fases criativas da pintora. A exposição ela vem mostrar uma Anita Malfatti mais ampla do que a Anita que é mais conhecida, que é essa Anita de 17, a Anita que expôs na semana de 22 também. Enfim, a ideia da exposição é mostrar outras facetas, não só da produção da Anita, mas como do modernismo brasileiro, né? Então a ideia é mostrar essa Anita que é bem conhecida e uma Anita que é muito pouco conhecida, que é essa, vamos dizer, essas outras facetas do modernismo, que são, por exemplo, o retorno à ordem. O que é o retorno à ordem? É um momento, na década de 20 da produção dela e na década de 30 dos demais modernistas brasileiros, em que eles vão dialogar com a tradição, que eles vão dialogar com a história da arte, que eles vão se apropriar dessa visualidade que a história da arte traz, não para confrontar, não para destruir, não para renegar, mas ao contrário, para se apropriar dela, para conhecer e para estabelecer um diálogo entre a contemporaneidade, né, aí década de 20 e 30, e a história. A exposição Anita Malfatti 100 anos de arte moderna está no MAM de terça a domingo, das 10 da manhã às 5h30 da tarde. Aos sábados a entrada é na faixa, nos outros dias R$ 6,00. O Museu de Arte Moderna está no Parque Ibirapuera, com entrada pelo Portão 3. Quem viveu a infância na década de 90 sabe muito bem o que essa frase significava. Esse era o convite para entrar no castelo. Aqui na mostra do Memorial da América Latina, tudo foi pensado para recriar os ambientes do programa produzido pela TV Cultura de 1994 a 1997. O Memorial da América Latina, desde o ano passado, a gente vem desenvolvendo algumas experiências novas aqui. Com o sucesso da Vila do Chaves do ano passado,
que trouxe um público em 2 meses, um público de mais de 200 mil pessoas. Nós então começamos a desenvolver algumas ideias para trazer uma atração diferente para este ano de 2017. Até para a gente conseguir manter um público que foi conquistado ano passado, que ano passado nós batemos aí 2 milhões e 200 mil visitantes só no Memorial da América Latina, durante um ano. E então nós começamos a pensar no que desenvolver, qual exposição seria interessante trazer e propusemos para a TV Cultura trazer de volta o Castelo Rá-Tim-Bum. Quem chega ao local da exposição já se depara com uma réplica da fachada do castelo com 15 metros de altura e cheia de detalhes. O formato das janelas, as colunas e, claro, a bandeira na ponta da torre. No primeiro ambiente externo está a maquete original que ilustrava a abertura do Castelo Rá-Tim-Bum. Os outros ambientes reproduzem vários cômodos do castelo com figurinos e objetos icônicos, como os armários da cozinha, a parede cheia de livros da biblioteca e a árvore que ficava no meio da sala e servia de casa para a cobra celeste. O Castelo Rá-Tim-Bum conseguia reunir muita a cultura e trabalhar como se fosse o intelecto da criança e se divertir ao mesmo tempo, né? Isso é uma coisa mágica, acho que ninguém vai conseguir fazer isso de novo, né? Infelizmente. E hoje em dia não tem essa... não existe programas que mexem tanto assim com a cabeça da criança, porque a gente imaginava ir lá dentro do castelo mesmo, né? Em todos os lugares, fazendo o que eles faziam. Muitas peças da exposição fazem parte do acervo da TV Cultura, mas isso não impede que a mostra conte com muita interação. Afinal, todo mundo quer mexer, nem que seja um pouquinho, nos objetos do castelo do Dr. Vitor. Hoje a gente vê tantos programas que não tem nenhum significado, e ele mostrou cultura, inocência, com coisas simples. Você vai passando nas sessões, são coisas simples, é uma bota, é uns negocinhos de dedo, é incrível. O que despertou quando você entrou aqui, quando você viu aquele castelo, o que te despertou? Não tem palavras, eu lembrei da minha infância, da minha mãe, tudo. Não tem palavras para falar o que despertou. A visita dura em média 1h30 e a mostra fica no Memorial da América Latina até o mês de junho. A entrada custa R$20 com meia para estudante. E no final, depois de tanta nostalgia, a Cíntia conseguiu resumir muito bem o que quase todo visitante sente quando sai da exposição. Eu senti uma criança. E aí, gostou das dicas? Eu espero que sim. Fique ligado, tô te esperando aqui semana que vem com mais na faixa. Até a próxima. Tchau, tchau.